porque é uma forma de convencer todo mundo a assistir. Por causa de tanto que eu menciono aqui, o pessoal fica de saco cheio, tá bom, eu vou assistir esse negócio, Marcos, você não pode falar nesse treco. Pois é um dos meus 5 animes favoritos, inclusive. Fala, gente, voltemos aí com mais um vídeo, dessa vez falando de isekais difíceis, que o protagonista não tem vida fácil, que eu chamo aí de isekais hardcore, são quase misturados com o gênero de sobrevivência, que é uma raridade, quase não existem isekais assim. Até porque a base do Isekai virou praticamente o protagonista ir pra mundo de fantasia e ficar overpower de alguma forma. Ganhar um superpoder lá e ter vida fácil a partir daí. Pros gamers, eu basicamente queria um Isekai nível Dark Souls de dificuldade. Então o protagonista rala muito lá. Tem um, inclusive, o pessoal até gosta de comparar Dark Souls e de certa forma faz sentido, que eu vou citar aqui. Mas esse vídeo vai ser basicamente isso, eu comentando os pouquíssimos isekais que batem mais ou menos com isso, do protagonista não ter vida fácil quando chega nesse outro mundo. Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro. Você ganha vídeos extras toda semana, já tem mais de 900 acumulados, e você ainda ganha acesso ao chat exclusivo dos membros no Discord, a partir do Plus, onde você tem acesso a mim o dia inteiro, e uma comunidade muito legal que se formou lá também. E o mais importante, você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho, então quem já é membro, muito, mas muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E bom, acho que a primeira coisa que muita gente vai pensar quando eu falar de isekai difícil é pensar em Re:Zero. Eu acho que dos isekais difíceis deve ser o mais famoso. E ele também lembra, com certeza, Dark Souls, já que o protagonista toda hora morre e fica voltando tipo no save, no Bonfire lá. E aí conforme ele vai avançando dentro da história, ele consegue uns saves mais à frente, pra não ter sempre que voltar daquele iniciozinho lá que ele chegou nesse mundo de fantasia. Mas o ponto é que ele tem esse poder de voltar no tempo depois que morre. E como o autor usa isso, o autor mata ele pra caramba, das formas mais cruéis possíveis. Uma das cenas mais famosas é os coelhos entrando em tudo que é o orifício do cara. Então, basicamente foi morto por coelhos entrando nele. Olha só, o nível de doideira desse autor. Mas o ponto é que ele morre de formas horrorosas, sem parar, durante todos os arcos. E ele ganha até alguns power-ups ao longo dos arcos, não é como se fosse aquele personagem que não tem nenhum poder, ele tem aliados também que ele vai fazendo e tudo mais, mas nada que ele ganha consegue resolver geralmente muito fácil a vida dele. Então as coisas sempre continuam meio complicadas. Então provavelmente o Re:Zero seria aí o anime mais próximo, o isekai mais próximo de um isekai hardcore. Eu não sou tão fã do próprio protagonista dessa história, vale dizer, embora eu goste bastante desse negócio dele ter dificuldade, não ser tudo fácil, mas eu gosto bastante da história em si, o mundo é interessante, os outros personagens fora o protagonista, então eu sempre brinco aí que eu tenho uma relação de amor e ódio com o Re:Zero. E não é por ele ser fraco, tem nada a ver com isso. O protagonista, por exemplo, de Summertime Render, tá numa situação parecida com a do Subaru, só que eu gosto muito mais dele. E ele também não é super poderoso nem nada. Só tem a habilidade também de ficar voltando no tempo, ficar usando isso a favor dele. Só que ele bola estratégias inteligentes, ele não é aquele cara genial, mas ele se vira muito bem, ele vai se adaptando às mortes também, tem hora que ele mesmo tira a própria vida, porque umas cenas bem legais até, pra poder voltar no tempo e resolver uma situação. Gera algumas cenas mais interessantes, só que Summertime Render, por mais que eu adore, e adoro citar ele também, porque é uma forma de convencer todo mundo a assistir, por causa de tanto que eu menciono aqui, o pessoal fica de saco cheio, tá bom, eu vou assistir esse negócio, Marcos, você não pode falar nesse treco. Pois é um dos meus 5 animes favoritos, inclusive. Mas o ponto é que Summertime Render, o protagonista está numa situação parecida, só que não é isekai. Ali é numa ilha que se passa a situação toda, com eventos sobrenaturais. Mas como os personagens, os protagonistas, estão em situações relativamente parecidas, não é idêntico, mas é parecida, eu gosto de usar de comparação. Eu gosto muito do protagonista de Summertime Render e eu detesto o Subaru. Mas eu gosto da história em que o Subaru tá metido e eu meio que, no caso, comecei a gostar de ver ele, no caso, comendo pão que o diabo amassou também, já que eu não sou muito fã dele. Então eu continuo assistindo também por causa disso. Fora o mundo ser interessante, personagens e tal, ver o protagonista, no caso, ralar um bocado, também acaba sendo interessante. Mas isso aí é meio que opinião de cada um. O ponto é que aqui tá uma das opções aí de anime com vida difícil protagonista desse gênero isekai. O outro que eu fiquei pensando a respeito e se encaixa é Youjo Senki. Em Youjo Senki, o protagonista é meio que o vilão, na Terra mesmo, aí ele acaba morrendo, vai parar no mundo de fantasia, reencarna como uma garotinha, mas não tá nem aí. Quer se dar bem nesse mundo igual, aí entra pro exército lá, começando a usar o intelecto dele, que ele tinha outro mundo e tal, ele nem esconde o caso do super intelecto dele, nem nada, no caso, os pensamentos de um adulto que ele tem. Então é basicamente um adulto no corpo de uma garotinha, fofinha. Ele basicamente vai parar num mundo que não é medieval, é como se fosse um mundo na Primeira Guerra Mundial, só que com magia. Então é um mundo bem diferente até, é legal porque sai daquele negócio, sempre mundo de fantasia e tal, que lembra medieval, não. Aqui é um mundo basicamente de Primeira Guerra Mundial com magia no meio. E então o protagonista entra lá pro exército rapidamente, desse mundo dele aí, tem que se virar nas missões mais suicidas, com o esquadrão dele. Então é interessante por isso, o protagonista está sempre numa situação complicada. A vida dele nunca tá fácil.
Quando parece que vai ficar fácil, eles pegam e colocam ele em outra furada. Então, com certeza, é mais um Isekai aí que o protagonista tem que ralar um bocado. Vale dizer que esse aí já tá com uma segunda temporada anunciada, que foi anunciada há muito tempo e até agora não saiu. Ninguém sabe por quê. Tá enrolando um século pra sair aí. E, bom, tem um outro Isekai aí que eu já comentei até em várias lives, que se encaixa perfeitamente nesse negócio de Isekai hardcore. Gringar. Esse aqui, os personagens vão parar em um mundo de fantasia, onde as habilidades deles, alguns sistemas, lembram um pouco de jogo. Só que não é igualzinho aos sistemas que a gente vê na maioria dos jogos, não, é um pouco diferente. Isso é legal também pra dar uma variedade. Nesse mundo não tem esse negócio de aprender as skills automaticamente. Você tem que ir pra uma guild, você vai ter um professor lá que vai te ensinar as coisas, você tem que ficar vários dias treinando. Então é totalmente diferente daquele esquema automático que você aprende tudo sem esforço nenhum. Alguns diriam até que é realista, só que aí tem alguns esquemas que acontecem, que isso que eu falei que lembra de jogo. E é engraçado que os autores em geral não gostaram não, porque eu não vi nenhum copiar exatamente esse sistema que usaram em Gringar. Mas o ponto é que já dá um diferencial. Outra coisa diferente é que os personagens parecem que perderam a memória de quando eles estavam na Terra. A maioria deles tem alguns vestígios de memórias antigas, mas eles não lembram direito do passado deles antes de chegarem naquele mundo, o que já dá um outro diferencial também para essa história. Então eles chegaram aí nesse mundo desconhecido e tem que se virar para sobreviver. Cada um deles ganhou um dinheirinho e agora eles têm aí que matar monstros em volta da cidade para tentar ganhar dinheiro. Só que a gente acompanha o grupo que tá tendo mais dificuldade. Começa o anime com eles apanhando lá pra um Goblin, que devia ser a criatura mais fácil de matar desse mundo, e é! Só que o grupo deles, fora ser muito mal organizado, ninguém ali é super talentoso, não consegue carregar o time nas costas. E então um ali dando problema já atrapalha o grupo inteiro, e eles são muito problemáticos. A gente vai vendo eles evoluírem, vale dizer. Então uma hora eles vão conseguir matar esse Goblin aí, eles se organizam melhor, a coisa vai realmente melhorando no grupo deles. Só que é um Isekai com uma pegada totalmente diferente, porque até as coisas mais básicas, que na maioria dos Isekais é moleza, nesse mundo é difícil pra caramba. Esse mundo aí eles ralam pra sobreviver, pra ter o dinheirinho de cada dia. Eles moram num lugar caindo aos pedaços, tem que se alimentar com as coisas mais baratas possíveis. Então eles sofrem um bocado aí no começo da história. Esse aí bate perfeitamente com esse negócio aí de um Isekai muito difícil. É o que mais bate, até um pouco mais que o ReZero, na minha opinião. O ReZero tem muito sofrimento, mas a dificuldade é controlada devido ao protagonista sempre ter a chance de voltar e refazer tudo aquilo, consertar as coisas, os problemas que aconteceram. Enquanto aqui não. Caso tenha um negócio grave que acontece, inclusive, também. Caso não é aquele mundo, tipo, é difícil, mas não morre ninguém e tal. Não, acontece um negócio aí, não vou falar o quê. E isso dá um peso enorme à história, a todos os personagens ali. Então também é um Isekai que tem mais drama que o normal. Um pouco mais Lost of Life também. E ele é um pouco desafiador de assistir no começo, porque tem esse personagem aí que é nojento e o autor dá muito foco a ele é chato pra caramba. Meu Deus do céu, o personagemzinho horroroso. Mas o autor fez de propósito ele assim, porque ele vai criando todo um arco de amadurecimento desse personagem aí, ele vai melhorando realmente. Mas no começo ele é nojento, ele mais atrapalha o grupo que outra coisa. Então também não ajuda. O protagonista não, ele já é mais sério e tal. Mas o ponto é que essa história é bem diferentona. Todo mundo que já assistiu muito Isekai e vai assistir Gringar, mesmo sendo um Isekai já bem antigo, fica meio, uau, Isekai é diferente. Ele tem toda uma pegada meio única. Também no começo não seja tão interessante, ele vai melhorando, vale dizer. Com o tempo, o começo eu não gostei tanto, mas com o tempo você vai ficando mais interessado nele. E eu sempre vai voltando nele, mesmo que, tipo, esse episódio foi meio chatinho e tal, só que aí, vamos ver o próximo. Porque essa pegada única dele acaba te sendo curioso pros caminhos da história. E bom, da metade pra frente tem uma mudança grande que eu particularmente gostei pra caramba. Uma pena que não fez muito sucesso, então não teve segunda temporada. E se puderem, tentem achar a versão em Blu-ray DVD, porque na versão pra TV na época, o último episódio tava com várias cenas não finalizadas direito da luta contra uma criatura mais forte lá. Então acabou ficando bem esquisito. Mas depois veio a versão finalizada no Blu-ray DVD e ficou muito melhor. Então se conseguirem achar a versão do Blu-ray DVD, é melhor. Mas, de qualquer forma, Gringar aí, recomendo darem uma chance, porque é um Isekai muito diferente. E cai perfeitamente nisso, de quem tá desesperado, pô, eu quero um Isekai que a vida seja difícil pra caramba. Não ganhe superpoderes absurdos, que resolve tudo fácil. Gringar. Perfeito, nesse sentido. E, bom, quando eu comecei a pensar nesses Isekais muito difíceis, só esses três me vieram à cabeça. E eu fiquei meio, pô, só tem isso? Tem tanto Isekai, todo ano tem um monte, e não tem praticamente nada que a vida é difícil neles? Eu comecei a pensar mais a fundo lá, a revisar os Isekais, e aí achei alguns que batem um pouco com esse negócio da vida não ser totalmente fácil, mas não são tão hardcore quanto esses três primeiros. Então aqui eu já estou dividindo a lista. Os primeiros três batem exatamente com o que eu tinha falado lá, mais ou menos com o que eu queria, pelo menos, principalmente Gringar. A partir daqui, a gente tem um pouco desse elemento de sobrevivência, de dificuldades, mas não é a história toda assim.
Um deles, por exemplo, seria um muito conhecido, Mushoku Tensei. A vida do protagonista é fácil no começo. Só que aí tem uma reviravolta e entra num arco meio de sobrevivência. Eles são jogados para uma outra parte do mundo e aí tem que se virar lá para sobreviver. Então é basicamente isso, um grande arco de sobrevivência que a gente vê a partir daí. E é da metade do anime pra frente, da primeira temporada, na verdade um pouco antes da metade. A partir do episódio 9, que eu me lembre, por causa da primeira temporada, até o final da temporada vira meio que um arco de sobrevivência, onde eles vão se meter em várias situações lá e a vida não é totalmente fácil pra eles. Mas tem uns momentos mais tranquilos também. Então não chega a ser aquele Sekai que eu botaria, nossa, hardcore pra caramba. Não. Mas a vida do protagonista não é maravilhosa o tempo inteiro. No caso, começa tudo de bom pra ele e aí depois o negócio complica. Inclusive, depois da primeira temporada, começo da segunda temporada, ele também passa por uma situação meio complicada. No caso, devido a um evento aí do final da primeira. Então ele passa por mais um infortúnio aí que ele tem que superar. Então, de novo, ele não vai pra aquele mundo de fantasia e ganha tudo do bom e do melhor direto. Ele passa por vários perrengues aí, com certeza. Um outro extra seria aí o Isekai da aranha. É bem diferentão também. A gente acompanha uma garota aí que reencarnou como uma aranha em um mundo de fantasia. E ela tem que sobreviver nesse mundo, como uma aranhazinha lá minúscula, sem poder quase nenhum. E ela vai tendo que se virar lá, quase morre em várias situações, ela tá no fundo de uma dungeon ainda, e ela tem que ir subindo nessa dungeon, enfrentando vários desafios, evoluindo de level, ganhando mais skills, ganhando mais transformações. E a gente vai vendo aí essa aranha evoluindo, é um negócio totalmente diferente. E esse, se fosse só isso, se encaixaria perfeitamente nesse negócio aí que eu falei de sobrevivência. No caso, um negócio mais hardcore e tal, que a vida é complicada para o tempo inteiro. Ela não tem minuto de folga, praticamente. E toda hora ela tá pra morrer na história. Ela não tem esse negócio de voltar no tempo, mas ela passa por situações de quase morte o tempo inteiro. Então o autor não fica dando desafios fáceis pra ela. Então é bem interessante isso, e a personagem é carismática pra caramba, a dubladora fez um trabalho sensacional. Então esse aqui que eu indico, ele é bem diferentão, bem interessante. Mas ele tem dois núcleos. Tem aí a parte da aranha, que é uma das personagens, e tem aí os amigos da aranha, que eram também aí desse colégio, mas foram transportados para esse mundo de fantasia como pessoas normais. Caso ganharam aí corpos normais, seja de elfo, etc., humanoides, e aí estão vivendo uma vida normal, de boa. Até que começam a rolar alguns infortúnios e tal, eles também têm problemas, mas quem tá vivendo realmente numa situação hardcore é só a aranha. Então, como pelo menos foca em 2/3 do anime na aranha, meio que se encaixa nesse esquema aí que eu falei, de ser uma vida bem difícil de Sekai. Mas tem a parte que também não é 100% assim, então por isso que eu tô colocando aqui como extra também. Mas é um Isekai com certeza bem diferenciado, e a parte da aranha é muito legal de ver, no caso dos desafios aí, que ela vai tendo que superar pra sobreviver e ficando mais forte. E claro, eu não poderia esquecer, essa história tem um bando de reviravoltas que te deixam de cabelo em pé. Você nunca queria esperar. Acontecem várias vezes durante o anime, vem aquelas informações lá, aquele twist que você, como assim? E se você prestar atenção, alguns deles você pode até notar antes. As dicas estão ali, mas eles só revelam mais à frente na história. Então, quando acontece, caramba! E bom, o último extra, Tamer. Esse é o extra do extra. Por quê? Bom, as dificuldades estão só no comecinho desse Isekai. Basicamente, a garota recebeu memórias, no caso de uma garota lá da Terra, e aí as memórias se misturam com as dela, com essa garota aí desse mundo. E essa garota, devido a um tabu lá, acaba sendo perseguida pela vila dela, o pessoal quer matar ela, e aí mostra ela tendo que fugir na floresta, pegar coisa em lixão, e a vida dela é bem difícil. Ela rala pra caramba, principalmente o primeiro episódio, é pura ralação. Aí eu, nossa, que legal, um Isekai que a vida é difícil. Sim, eu sei, parece um pouco sádico, mas a graça nessas histórias é exatamente esse negócio da sobrevivência. Você querer ver o personagem sair daquela situação difícil. Quando tá tudo muito fácil, você não tem muita emoção, não tem muita tensão, você não liga tanto pro que acontece a seguir. Quando a vida é muito complicada, quando a situação tá sempre lá de vida ou morte, ou só a falta de recursos, não tem dinheiro, não tem como se alimentar, não tem, no caso, nem água para beber. Então, você vai tirando o recurso do personagem, deixando ele em situações muito complicadas, que às vezes nem incluem alguém tentando matar ele, só o ambiente é hostil a ele. Isso já te deixa interessado, pô, como é que ele vai sair dessa situação, como é que ele vai dar a volta por cima. Então, a graça em si não é você ver só o personagem sofrendo, não é sadismo o negócio, e sim você curioso como ele vai sair daquela situação. E óbvio, depois que ele sai, dá aquele alívio, mas você quer ver outra situação complicada. E durante uns 3 episódios, esse anime bateu perfeitamente com isso. Ela tinha que sobreviver na floresta, caçar coisas, caçar bichos, se vender na cidade, fazer trocas, no caso em poucas cidades que ela ia. Ao mesmo tempo tinha o perigo do pessoal encontrar ela, querer matar ela. Então, o tempo inteiro passando perrengues lá. Só que aí, mais ou menos, a partir do episódio 4, 5 pra frente, ela começa a receber muita ajuda.
Que ela vai fazendo aliados e tal, e o pessoal vai começando a ajudar ela, os companheiros aí que ela vai encontrando. E aí a situação fica meio fácil demais, tipo, perde aquela tensão legal de... Caso a gente não sabia se ela ia conseguir a comida do dia, a gente não sabia se ela ia conseguir mais dinheiro suficiente pra sobreviver, etc. Começa a vir tudo muito mais rápido pra ela. Então isso aí tirou um pouco da graça, vale dizer. Mas no começo, esse anime bate perfeitamente com esses isekais um pouco mais difíceis que eu queria. Só que não se manteve, no caso, durante uma temporada de 12 episódios inteira. Então por isso que tá no Extras aqui também. No caso, uma parte só dele bate. Mas eu acho que deu pra pegar a ideia aqui, né? Tem pouquíssimo isekai que bate com isso. Tanto que eu tive que pegar, pra, no caso, não ficar só 3 nessa lista, pegar alguns que batiam um pouquinho com isso e botar como extra. Porque a maioria, a vida é muito fácil. E, bom, alguns podem estar pensando se não vale aqueles isekais, onde o protagonista vai pro mundo de fantasia e só não ganha superpoderes. A vida dele não necessariamente é super difícil, mas ele não ganha super habilidades aí que vão deixar a vida dele moleza nesse mundo. Por exemplo, que eu já citei várias vezes aqui, seria o do Faz Tudo, mas tem vários outros. Só que o protagonista não necessariamente tem uma vida difícil só porque ele não foi pra esse mundo e ganhou super habilidades. Ele só não tem uma vida moleza. Ele não tem as facilidades do cara que vai pro mundo de fantasia e fica overpower tem. Mas ele não necessariamente tem uma vida que ele tem que ralar pra caramba. Por exemplo, Konosuba. O pessoal vai lembrar dele no começo. O Kazuma tinha que ralar pra burro. Ele e a Aqua lá, trabalho braçal todo dia, pra tentar sobreviver, conseguir o dinheirinho. Mas em poucos episódios eles juntam um grupo, começam a fazer missões e o dinheiro começa a vir. E aí eles ganham até um castelo lá. Ainda tem alguns perrengues aqui e ali, mas a parte, no caso, difícil pra caramba da vida deles dura muito pouco. Então tem muito poucos isekais que o protagonista realmente tem uma vida muito difícil o tempo inteiro, depois que vai pra um mundo de fantasia. A maioria deles, o protagonista chega lá, tá overpower, agora é vida fácil. Por que isso acontece? Porque é meio que a proposta. Eles querem vender uma vida maravilhosa, que o pessoal inveje, e aí queira até se colocar no lugar do personagem. Nossa, como eu queria ter a vida desse cara, ir pra esse mundo de fantasia, ter um bando de mulher bonitona em volta de mim, ficar super poderoso, ter tudo fácil, sem ter que ralar, entendeu? Muita gente lê isekais por isso, porque quer se imaginar no lugar daquele personagem e ter aquela vida também. E aí se você faz um isekai, onde o cara vai pro mundo de fantasia e a vida dele tá muito pior do que tava na Terra, ele tá só ralando, comendo pão que já amassou todo dia, aí não vai atingir esse público. O público que gosta de se imaginar no lugar daquele personagem não vai querer se imaginar no lugar daquele. Ah, não, esse aí não queria estar no lugar desse cara, não. E aí talvez perca público. Então essa é a mentalidade de muitos editores, no caso, ao instruírem autores. Até porque, por exemplo, Gringar, interessante a proposta, né? Não fez muito sucesso, mas ReZero já fez. Então não é que não dê certo totalmente esse tipo de proposta. Mas o ponto aqui é que aparentemente as editoras decidiram que preferem propostas de vida fácil. Elas acham que vendem melhor e tal pro público do que esse negócio de isekais com vida muito complicada lá que o cara só passa aperto. Mas eu tô na contramão disso, porque eu adoraria ver mais isekais assim. Fiquei até triste ao começar a pensar em vários e tal, pra ver os que se encaixavam numa lista dessa e descobri que tem pouquíssimos, como vocês viram aqui. Tive até que pegar alguns extrazinhos aqui pra botar num extras, pra não ficar uma lista tão pequena. Então uma pena, né? Mas bom, gente, é isso. Quem queria isekais assim também como eu, tá aqui. Algumas opções que vocês têm. E se vocês lembram de algum que bate exatamente com isso, mas que eu não lembrei pra colocar nessa lista, comenta aí também. E bom, gente, é isso. Fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem. Se inscreva no canal que não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.